Nós vamos iniciar a correção das atividades matemática PET 1, semana 2, do primeiro ano do ensino médio, volume 1. Se esticarmos uma corda de 350 metros em pleno verão, na ponta da Torre Eiffel, até uma estaca rente ao solo, conforme a figura, estaríamos a uma distância aproximadamente da base da torre igual a... Então, se você observar, aqui eu tenho, né, a Torre Eiffel, certo? Aqui eu tenho a corda de 350 metros, que foi esticada até uma estaca, e aqui a gente procura essa distância aqui. Isso exige que você tenha um conhecimento prévio ou faça uma pesquisa. Qual é a altura em metros da Torre Eiffel, que é de 324 metros, tá? Então, aqui eu vejo a formação de um triângulo retângulo, onde nós poderemos aplicar o teorema de Pitágoras. A altura da Torre Eiffel, 324 metros. Essa medida da corda que foi esticada aí, desde a parte mais alta, o ponto mais alto da Torre Eiffel, até a estaca rente ao solo, de 350 metros. E nós procuramos essa medida, a distância da base até a estaca. Essa medida eu posso chamar de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 350 ao quadrado, 122.500, que é igual 324 ao quadrado, 104.976, mais x ao quadrado. Aqui eu peguei este valor, né, que estava do mesmo lado de x, e joguei para o lado de lá. Mudou de lugar, mudou de sinal. Então, x ao quadrado é igual a 17.524, a potência quadrada, jogou para lá raiz quadrada, x é igual a 132,3782. Então, como aqui eu tenho um valor aproximado e após a vírgula o número é menor que 5, por aproximação, nós vamos ficar com a resposta aproximadamente 132, letra B. Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então podemos dizer que este triângulo é. Então, olha só. Aqui o que fala a questão? Se num triângulo o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, isso, na verdade, é um triângulo retângulo, né? Quando eu tenho aqui a hipotenusa e aqui eu tenho os dois catetos, que é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o triângulo que nós estamos falando é o retângulo. Vamos entender os outros nomes aí. O que é um triângulo escaleno? É o triângulo que tem todas as medidas diferentes. Isso aqui não tem nada a ver em relação ao ângulo, certo? Tem a ver com as medidas dos lados. Isósceles tem dois lados iguais e um terceiro lado com medida diferente, e equilátero tem todas as medidas iguais. Retângulo, ele se refere especificamente a esse ângulo reto aqui, né? Que é o ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, os lados passam a ter nomes especiais. Esse lado maior, que é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E esses dois lados que estão adjacentes ao ângulo reto, presos aqui no ângulo reto, são os catetos, conforme nós já vimos aí. Então, o triângulo em que a medida de um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois é o triângulo retângulo, onde nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Certo? Que possui um ângulo reto, conforme eu falei aí. Questão número 3. Para construir uma casa, conforme a figura abaixo, quantos metros de fio são necessários aproximadamente para puxar a luz de um poste de 11,5 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado da casa e a 7,8 metros da base do poste? Então, aqui eu tenho um desenho, né, de um triângulo retângulo, eu vou passar ele para cá para facilitar a nossa visualização. Veja que o poste tem 11,5 metros de altura, certo? Aqui eu tenho, né, 7,8 metros a distância da base do poste até a caixa de luz que está do lado da casa, conforme o enunciado e o desenho da questão. Aí eu preciso saber aqui essa medida que eu vou chamar de x, certo?
quantos fios que serão necessários aí, quantos metros de fios. Mais uma vez, eu vou aplicar aqui o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é esse grandão aqui, é igual à soma dos quadrados dos catetos. 11,5 ao quadrado, 132,25, mais 7,8 ao quadrado, 60,84. Então, somando esses dois valores, 193,09. Vou pegar esse quadrado, vou passar para o lado de cá, vai virar raiz quadrada. Raiz quadrada de 193,09 é 13,8956, enfim, 827, não é exato, né? Como aqui nós estamos utilizando aqui duas casas decimais, então quando eu conto duas casas decimais e olho a próxima, veja que passou de 5. Então, eu vou fazer um arredondamento para mais. Então, vai ser aproximadamente 13,90. Opção correta, letra A. Próxima questão aqui. Mariana está a caminho da rua Marechal Joffre, em linha reta e com velocidade constante. Ao mesmo tempo, Paula caminha pela rua Garret, também em linha reta e com velocidade constante, embora menor do que a velocidade de Mariana, que eu tenho a figura, né? Mariana caminhou 100 metros do ponto A até o ponto B. Então, veja que aqui eu tenho o ponto A até o ponto B, Mariana caminhou 100 metros. No mesmo tempo, Paula caminhou 65 metros do ponto D até o ponto E, certo? Que é isso aqui, ó. Esse desenho tem lá no PET. Que mais aqui? Na sequência, Mariana foi do ponto B até o ponto C, percorrendo 60 metros, aqui. E no mesmo tempo em que Paula foi de E até F. Qual é a distância total que Paula andou de D até F? Então, eu preciso saber de D até F. Porém, eu não sei essa medida, né? De E até F. Então, aqui é que eu vou aplicar os conhecimentos adquiridos na última aula, que é o teorema de Tales. Nós podemos observar que aqui eu tracei de vermelho retas paralelas, que são as ruas. E aqui de azul, retas transversais. Então, eu poderei aqui aplicar o teorema de Tales. Vamos observar. Se eu pegar essa medida, 100 dividido por 60, do lado de cá eu vou pegar 65 dividido por x. Formei uma proporção ali. Multiplicando cruzado, 100 vezes x igual 60 vezes 65. 100 vezes x, 100x, 60 vezes 65, 3.900. Aí eu desci o 100, 3.900 dividido por 100, 39. Então, significa que essa medida aqui, ó, a gente vai saber que é 39. Aí pergunta, qual é a distância total que Paulo andou da letra D, do ponto D, até o ponto F? Então, veja aqui, ó, de D até F, eu vou colocar o valor 65 mais 39, que é 104, opção letra C. Mais uma questão, questão 5. É uma questão Cefete adaptada. O jardineiro, com a intenção de aproveitar um pedaço triangular de terreno, fez um canteiro composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Aqui a gente tem o triângulo, né, com as suas respectivas medidas. Sendo assim, quais as medidas x e y dos canteiros de folhagens e flores, respectivamente? Então, eu preciso saber a medida x e preciso saber a medida y. Então, vamos observar. De azul aqui eu tenho as retas paralelas e de vermelho eu tenho as transversais. Então, eu vou aplicar o teorema de Tales. Observe, x, que é essa medida, sobre 25, aí eu vou pegar a proporcional aqui, ó, 10 sobre 15, certo? Eu simplifico o 10 e o 15 por 5, vai virar 2/3. Agora eu vou multiplicar cruzado, 3 vezes x e 25 vezes 2. 3 vezes x, 3x, 25 vezes 2, 50. Então, o valor de x, 50 terços. Você pode deixar na forma de fração, ou, se você quiser, você pode fazer a divisão, não vai ser uma divisão exata, certo? Próximo aí, agora y. Então, eu vou pegar esse y sobre 25. E do lado de cá vai ser quem? 30 sobre 15, certo? Vou simplificar o 30 e o 15 por 15. Fica 2 sobre 1.
Se eu não simplificar agora, eu simplifico no final. Então, eu vou multiplicar 1 vezes y e 2 vezes 25. 1 vezes y é y e 2 vezes 25 é 50. Então, achamos aí as medidas procuradas. Até a próxima atividade. Se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato. Certo?